Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Hoje nós leremos o último capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 48, que na nova versão transformadora diz o seguinte: Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até Lebo-Hamate e de lá para Hazar-Enan, na fronteira de Damasco, e com Hamate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste. O território de Azer fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Azer e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés, ao sul de Naftali, e o seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim. Depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para o propósito especial. Ela terá 12,5 quilômetros de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Essa será a sua porção especial quando a terra for distribuída. O território santíssimo, junto ao território dos sacerdotes, ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor, é consagrada. Outra faixa de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura ao sul da área sagrada do templo será para uso público. Para casas, pastos e terras comuns, no centro dela estará a cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantações que se estenderá por 5 quilômetros para leste e 5 quilômetros para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem para as diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado com 12,5 quilômetros de cada lado. As áreas que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 quilômetros de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida vem o território de Issacar,
com as mesmas divisas a leste e a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gade fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas a leste e a oeste. A fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz. Depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, Senhor soberano, falei. Estas serão as saídas das cidades. Um muro no norte que tem 2.250 metros de comprimento. Haverá 3 saídas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Ruben, a segunda Judá e a terceira Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Issacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Azer e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus de propósito, um Deus de aliança, um Deus de restauração. Que o Senhor complete essa palavra em nossa mente, em nosso coração, nos dê um dia abençoado na sua presença. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz.